Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Sou estudante de Psicologia e hoje vamos trabalhar com mais uma temática aí um pouco mais voltada para a psicanálise, uma temática que o Freud abordou. Para quem já acompanha nosso canal sabe que eu sou bem encantado pela psicanálise. Os vídeos atuais já deixam um alerta que nos vídeos atuais eu não estou explorando muito os conceitos básicos da psicanálise, porque a gente já tem bastante vídeo a respeito dos conceitos básicos. Então, se você ainda não assistiu, assista os nossos vídeos mais antigos a respeito dos conceitos básicos de psicanálise para estar entendendo melhor o que você não conseguir compreender ao longo do vídeo. Também pode deixar questionamentos ali nos comentários que eu, dentro do possível, vou estar respondendo e esclarecendo as dúvidas. Hoje vamos falar um pouco a respeito do porquê. Antes só já deixar alertado que existem algumas palavras de baixo nível aí que eu vou estar utilizando neste vídeo, mas que tem exclusiva finalidade de pesquisa e exploração científica. Então não é que eu estou baixando o nível da linguagem dos vídeos, é que realmente neste vídeo vai ser de importância e significado estar utilizando certas palavras que são tidas como de baixo nível. Se você se incomoda com esse tipo de palavra, se você se incomoda com a temática que vai estar sendo abordada, então a gente vai estar falando um pouco sobre incesto, sobre ideias de relações amorosas com os pais. Vamos estar falando realmente dentro de uma temática bem polêmica ali do Freud. Então, se você não gosta desse tipo de temática, eu sempre deixo esse alerta no começo dos vídeos que podem ser ofensivos para alguns tipos de público. Não precisa deixar comentário xingando, não precisa deixar não gostei, é só sair para um dos outros vídeos nossos. A maioria dos nossos vídeos não são nesse sentido, os que são tem esse alerta no início, então você não vai assistir o que você não quer assistir. Todos os vídeos têm títulos bastante claros. Na descrição, geralmente, eu deixo alguns indícios do que vai ser trabalhado e eu alerto no começo do vídeo. Então ninguém no nosso canal é agredido no sentido de cair de paraquedas num vídeo que não queria assistir. Geralmente, a maioria dos vídeos você assiste se você quiser, sabendo o que é a temática do vídeo, o que vai ser abordado. Essa temática ela é trabalhada pelo Freud em Um Tipo Especial de Escolha Feita pelos Homens, de 1910, esse texto dele, que faz parte da coleção de textos Contribuições à Psicologia do Amor. Neste livro, ele trabalha um pouco com a relação que muitos homens têm de escolher para parceiras mulheres que tendem a ter como eu poderia expressar isso, atitudes que as colocam de uma maneira vulgarizada socialmente. Então, literalmente, homens que costumam se envolver com o que popularmente, não é o uso correto do termo, mas que popularmente é chamado de vadia, biscate ou coisas do gênero, mulheres que têm uma índole duvidosa. E o Freud ele trabalha o porquê que esses homens fazem esse tipo de escolha. Só que aí ele abre brecha para uma outra análise que eu fiz bem interessante, que é o porquê que uma grande maioria dos homens se ofende tanto com ser chamado de filho da puta. Se você for pensar no sentido literal da palavra, não há muito motivo para uma grande ofensa. É tido socialmente como vulgar, tudo. A prostituição não é uma profissão que a maioria dos pais desejam para os seus filhos, é uma profissão que sempre foi vulgarizada, sempre foi considerada com sentido uma conotação negativa. Mas se você analisar bem, o impacto que isso gera nas pessoas, o impacto que isso gera em muitos homens é muito grande. Então não é que o sujeito, não é legal você ficar falando isso pra mim. Não, o sujeito realmente fica irado, fica furioso de ouvir alguém chamando ele de filha da puta. Por que isso? E aí o Freud ele nos dá um indício do porquê isso nessa obra dele de 1910. Então ele nos traz que, de certo modo, todo homem, no seu íntimo, em algum momento já pensou que a sua mãe era uma prostituta. No sentido de que, no seu íntimo, todo homem, em algum momento, durante a sua infância, se questionou
por que que ela dá atenção para outro homem, que é o meu pai, e não dá a mesma atenção para mim? No fundo, por mais que a maioria das crianças não deem conta de entender o que é o ato sexual, toda criança, de certo modo, entende que os pais, entre eles, têm uma relação diferente do que a relação com o filho. Então, toda criança, ela consciente ou inconscientemente entende que a mãe dá algo a mais para o pai que não dá para ela. E isso coloca a mãe dela numa situação que dentro do senso comum, atribuído a prostitutas, atribuído a mulheres vulgares, que é justamente a ação de traição, a ação de transar com outro homem e não comigo. Hipoteticamente falando, no caso de um casamento. Então, uma traição com uma pessoa externa à relação. Então, mantém uma relação sexual com uma pessoa externa. Para a criança, isso não é claro. Então, não é que o menino diga, poxa, minha mãe transa com meu pai e não transa comigo. Não é isso. Mas, inconscientemente, ela entende que a mãe dá algo a mais para o pai que não dá para ela. Mas como assim que o meu objeto de máximo amor, o objeto que é tudo para mim na minha infância, dá uma coisa a mais pro outro que não dá para mim? Como assim ela prefere o outro? Como assim ela dá o mesmo carinho, atenção, amor que ela dá para mim, ela dá pro meu pai, mas dá coisa a mais para ele? Então, no seu íntimo, a grande parte dos homens, em algum momento da sua vida, já enxergou de certo modo a sua mãe com essa vulgaridade, com a mesma vulgaridade que é atribuída a uma prostituta. E por isso, por essa questão, e aí eu tomo um pouco do Jung no seu período psicanalítico, então Jung, quando era um psicanalista, ele já desenvolvia muito do que mais tarde na sua teoria analítica ele reforça ainda mais, de que nós só nos incomodamos de fato, só nos afeta aquilo que nos pertence. Freud também trabalha muito com isso, Jung creio que mais ainda do que Freud. Então é impactante para nós o que faz sentido. Se não faz sentido, não é impactante. Então se não exerce nenhum sentido no teu psiquismo o que a pessoa fala, aquilo não te incomoda. Aquilo não... porque literalmente não faz sentido. Então se te incomoda, se te impacta, é porque faz algum sentido. Muitas vezes um sentido que é do inconsciente. Então é uma coisa que muitas vezes ela é tão impactante que ela é o impensável. É aquilo que você não dá conta de pensar. E por isso você recalca para o inconsciente. Uma das coisas que é muito comum acontecer é justamente isso. Então, essa ação de pensar na mãe como uma mulher vulgar, como uma mulher, o que é atribuído geralmente à prostituta, por ela dar pro pai uma coisa que ela não dá para mim, esse pensamento da mãe como uma prostituta é tão agressivo, é tão forte, é tão incômodo para a maioria dos homens, que a grande maioria recalca para o inconsciente. Não, imagina, minha mãe, eu tenho que ter respeito. Como que eu posso pensar que ela é uma puta porque ela dá para o meu pai e não dá para mim? Ainda mais quando futuramente esse homem vai se dar conta da questão sexual, vai se dar conta da relação sexual que existia entre a mãe e o pai. Então, nesse momento fica ainda mais evidente, nossa, ela tem um ato dos mais íntimos com o meu pai que não tem comigo, que sou quem ela é, o meu objeto máximo de amor, sou quem deveria ser tudo para ela. Então, quando o homem se dá conta disso, é muito impactante isso para ele. É muito incômodo você pensar que em determinado momento você imaginou a sua mãe de uma maneira tão vulgar, ou que você teve algum tipo de desejo incestuoso por ela, e a gente sabe que o incesto é assim um dos tabus mais fortes até hoje. Então é um tabu fortíssimo. O Freud trabalha isso em Totem Tabu e trabalha o grande horror que sempre se teve ao longo da história da humanidade em relação ao incesto. Então
Pensando nisso, a gente percebe que é muito impactante, é muito forte, ao nível de que o sujeito não dá conta de pensar. Por isso ele recalca, por isso ele empurra para o inconsciente. E por isso, por esse conteúdo recalcado, que para a maioria dos homens, ser chamado de filho da puta é tão impactante. Porque se você pensar no sentido da profissão, prostituição como uma profissão, seria o mesmo que ser chamado filho da professora, filho da médica. Não faz a menor diferença, é uma profissão como qualquer outra. Assim como muitas vezes para você que não é filho de uma médica, ser chamado de filho da médica não faz sentido nenhum, ser chamado de filha da puta também não deveria fazer sentido nenhum se a sua mãe não é uma prostituta. Sendo assim, o que dá sentido a isso? O que faz com que isso seja impactante para o homem? Em primeiro lugar, claro, a carga pejorativa que é atribuída a essa profissão. Mas mais forte do que isso, a questão de que ele próprio já enxergou a sua mãe com essa mesma carga pejorativa. Porque se você for analisar, muitos deveriam se ofender também de ser chamado, por exemplo, de filho da policial, de filho de qualquer outra profissão que também traz cargas pejorativas. Então existem muitas outras profissões que, por uma grande parte da sociedade, tem uma carga pejorativa. A área judicial é campeã nisso. Então, juízes, policiais, nem sempre são enxergados com bons olhos. Então, há uma carga pejorativa em muitas outras profissões. Mas por que geralmente não vai incomodar ser chamado de filho de uma profissional dessa área, mesmo tendo essa carga pejorativa? Porque aquilo não faz sentido para você. Por mais que tenha carga pejorativa, não faz grande sentido, porque não está no teu íntimo. Já filha da puta está no teu íntimo. É uma coisa que você em determinado momento recalcou porque você não deu conta de pensar aquilo da tua mãe. Isso é, novamente, falando uma abordagem que o Freud faz essa temática, ele abre brecha para essa discussão. Eu considerei uma discussão bem interessante de ser feita, entendo a polêmica em cima dessa discussão, entendo que nem todo mundo gosta desse tipo de temática, já por isso deixei o alerta no início do vídeo. Então, novamente, se você assistiu, estamos cientes do que viria. Então não cabe, você não tem o direito de deixar comentário mal educado, de deixar não gostei, porque foi alertado, você estava ciente do que você iria assistir por frente. Afinal, o título é mais do que ilustrativo em relação ao conteúdo que viria. Então ninguém caiu aqui de paraquedas e assistiu a esse vídeo desprevenido do que viria. É um zelo, uma preocupação que eu sempre tenho. Então, assim como eu não gosto de abrir um vídeo do YouTube e assistir uma coisa que me é incômoda sem ser alertado, eu não permito também esse tipo de situação acontecendo com os usuários do canal. Então, eu sempre alerto sobre a possibilidade do incômodo que o vídeo pode gerar em alguns públicos. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.